Fala, minha potência, tudo bem? Seja muito bem-vinda e bem-vinda a esse podcast maravilhoso da pós-graduação da FAINOR. É um prazer ter você aqui com a gente e acompanhe, porque hoje tem conteúdo incrível para falar sobre vendas, sobre marketing e também sobre nossa pós-graduação em neuromarketing. Para receber você aqui de casa e você que está no trabalho, você que está no seu carro ou correndo também, tenho honra aqui de estar com duas pessoas maravilhosas que eu vou passar uma hora lendo o currículo, mas eu vou reduzir um pouquinho para você, tá bom? Alvino Brito, ele que é bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo, especialista em marketing empresarial e marketing estratégico. Alvino construiu sua trajetória unindo comunicação, gestão e educação. Atua por décadas, mais de 20 anos, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, aonde ele foi assessor de comunicação e diretor de rádio. Tem experiência em atendimento publicitário e é sócio de duas agências, Ponto Plus, agência de comunicação, e CIA, assessoria em gestão e comunicação. Alvino também é pai de Mari e de Lívia e marido de quem? De Carla. Um abraço, Carla. Além disso, é um corredor aí que já participou de 14 maratonas. Alvino, seja bem-vindo a esse momento maravilhoso de muito conhecimento. Muito bem, Alex. Muito bem a todos que nos ouvem, nos assistem. É um prazer estar na casa, né? Antes de mais nada, é um prazer estar na FAINOR, é um prazer estar podendo falar com um público da FAINOR e esse público qualificado, um público extremamente criterioso, né? Atrás da educação, da capacitação. E hoje nós viemos bater papo, viemos falar um pouquinho dessa ciência que é o marketing, dessa ciência que é a comunicação e dessa ciência que são as vendas. Beleza, Alvino. E do outro lado a gente tem ele, que também é atleta, mais de 50 anos correndo aí pelas estradas de Vitória da Conquista. Adson é uma das maiores referências em performance comercial da região, unindo prática do chão de loja ao rigor acadêmico. Como gestor comercial e especialista em vendas e negociação, ele dedica sua carreira a transformar o processo de vendas em algo fluido, estratégico e altamente rentável. Atualmente ele desempenha um papel fundamental, que ele é o coordenador dessa pós que a gente vai falar agora sobre neuromarketing, que a gente aplica muitos estudos para o dia a dia do seu negócio. Atualmente também ele é palestrante e consultor. Adson, que já correu também diversas maratonas, seja muito bem-vindo a esse podcast. Olá pessoal, boa tarde, Fico muito satisfeito em estar aqui falando com vocês hoje. Hoje nós vamos trazer muito conteúdo prático aqui, né? No sentido de falar um pouco desse do MBA em Neuromarketing e Vendas da FAINOR, que é uma mudança que houve nesse mercado comercial e a gente está trazendo muito aí, muita coisa boa, não só aqui no podcast, mas também nessa pós. E é uma satisfação falar para todos aí. E vamos lá, o tema desse bate-papo hoje, grandes eventos, emoções e vendas. A logística do neuromarketing nesse ano incrível, cheio de feriados, com Copa do Mundo e eleições. Eu quero começar a primeira pergunta naquele nível. Alvino, por que eventos como a Copa do Mundo ou eleições alteram tanto o comportamento de compra, indo além do óbvio do consumo não só de camisas ou bandeiras, mas de outras coisas que se tornam nesse momento prioritárias para o consumidor? Alex, Adson, pessoal, eu nasci em um ano ímpar, em 1979, mas eu adoro os anos pares, exatamente porque nós temos ou eleição municipal ou eleição presidencial em anos pares, e temos ou Olimpíadas ou Copas do Mundo sempre em anos pares. É muito interessante o quanto o movimento de consumo ele aumenta de forma geométrica, né? Como uma PG mesmo, não como uma PA, no sentido desses grandes eventos. Quando você fala que não é só a camisa, não é só a camisa. É a camisa, é a cerveja, é o confete, a pipoca, é a carne, sim, televisão. Não por acaso, e sua lembrança foi fantástica. Existem muitas famílias que trocam sua televisão de 4 em 4 anos, nos anos de Copa do Mundo, porque as oportunidades
em Copas do Mundo, para o audiovisual, para a televisão, são fantásticas, certo? Quando a gente vai para o outro grande evento que você cita, que são as eleições, embora seja um evento também que tem um sentido de consumo legal, quando se trata da eleição presidencial, como é nosso caso, também traz uma certa cautela. Cautela, quando eu digo, de grandes consumidores, cautela de grandes investidores, cautela do mercado. Afinal de contas, nós vivemos uma eleição e sempre uma eleição presidencial pode preceder uma grande cisão, uma grande mudança econômica para o país, independente do eleito, mesmo que seja uma reeleição. Então, embora nós tenhamos um movimento de consumo muito grande também por conta da eleição, a eleição também nos traz um pouquinho de cautela. Concordo. Muda muito o cenário econômico. Verdade. Por isso, né? Adson, a gente pode dizer aí que feriados prolongados geram uma janela de oportunidade para o mercado, principalmente para o varejo? Quando a gente fala de feriados, assim, tudo que antecede, eu vou dizer assim, no mercado hoje, varejista, tudo que antecede hoje um feriado, um dia antes sempre dá um fluxo maior e um movimento maior. Isso sempre aconteceu, isso é normal dentro do mercado varejista, né? E o que a gente entende hoje? Os grandes mercados varejistas hoje, que eles se preparam até mesmo para qualquer feriado prolongado, né? Para que isso aconteça, principalmente as pessoas que vão viajar em festa, alguma coisa desse tipo, né? Então as pessoas elas se preparam para isso, para que às vezes compra até mercadorias diferentes, né? E coloca na loja ou dentro do mercado, de modo geral, para que as vendas melhorem. Então, todo feriado, todo dia de movimento, vamos dizer assim, vendas que antecedem um feriado, sempre tem um fluxo maior. Beleza. Como é que o neuromarketing entra de fato aí para quem trabalha com vendas hoje? Ó, eu falo que o neuromarketing ou neurovendas é a evolução do profissional de vendas hoje, tá? Então, assim, não existe mais aquele modelo tradicional de venda. Então, antes era assim, quem é que vende é quem tem feeling, né? De vender, tinha todo esse detalhe. Hoje não. A venda, ela é preparada. Então, hoje, a neurociência aplicada, ela vem justamente para o quê? Para dar uma mudança nesse mercado varejista. Então, todos que querem evoluir dentro desse mercado hoje varejista, é preciso que entendam um pouco mais da neurociência aplicada, né? E para fazer o quê? Para vender melhor para o seu cliente. Porque há uma possibilidade de você enganar, sim. Mas a intenção da neurociência aplicada é fazer com que você tenha uma evolução desse mercado varejista, né? E a neurociência vem justamente para isso. Para melhorar todo esse consumo, ou melhor, melhorar toda essa venda dentro desse mercado. Você falou interessante que vem melhorar a venda e neurociência está em tudo, né? Na forma de como a gente posiciona o mercado na prateleira, o produto na prateleira, a forma de ambientação da loja e a formulação também das cores, né? A gente sabe justamente que o cérebro busca por padrões e como é que a gente pode usar, por exemplo, Alvino, identidade visual aproveitando esse hype da Copa do Mundo e também fazer uma coisa muito legal na sua empresa. O Alex, você falou aí das cores, da ambientação de loja. Deixa eu só pegar esse gancho rapidinho, que assim, para muito além da questão pontual do ano de 2026, né? Quando a gente fala aí do neuromarketing, quando a gente fala de tudo que a gente é exposto e quando a gente fala de ambientação de loja, é importante a gente dizer que tudo ali ele é pensado para poder vender. Tudo o que é feito Perfeito. Dentro de uma loja é intencional, né? É intencional. Perfeito. Tá? Eu costumo dizer para alguns alunos, na verdade, né, que assim, a gente tem um costume muitas vezes de ir a um shopping, de ir a um hipermercado no final da tarde, no meio da tarde, e quando sai lá de dentro a gente tem aquele espanto, né, Alex? Pô, uai, já é noite? Como assim já é noite? Sim. Tá? E não por acaso a gente não vê janela, a gente não vê relógio, a gente não vê a luz do dia lá dentro. Isso é também de forma intencional para que nosso cérebro se sinta à vontade de permanecer lá dentro. Exatamente, né? Até o piso, né? Por que o piso é um porcelanato em sua maioria? Para você andar devagar. Exato, então assim, tudo ali é pensado. Quando você fala do piso, eu estou falando também até da largura dos corredores. Sim, sim. Né? Então, a venda, o marketing em vendas, ele trabalha o mínimo detalhe
para mexer com sua percepção. Quando você fala de cores dentro dessa ambientação, não por acaso as cores já próximas ao açougue dentro do supermercado, elas começam a ficar vivas e mais vermelhas. Isso aí. Né? Lá já no sentido das hortaliças, você já vê a ambientação e a decoração e as cores mais verdes. Isso te induz a compra. Né? E o fast food usa muito cores quentes, né? Demais. E aí, assim... você vai falando, você vai provocando. E aí nós vamos lá para o McDonald's e para a Turquia, onde o vermelho e o amarelo tem um racha. Um racha e um fogo muito grande no consumo de comida, E para isso aí tem uma explicação científica, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso aí. E só para fechar rapidinho, Adson, e aí quando a gente entra no hype do ano, principalmente Copa do Mundo, tá? Nós brasileiros temos uma vantagem muito grande dentro disso daí, porque o amarelo vivo da nossa seleção, ele nos ajuda a consumir. Perfeito. Né? O amarelo vivo da nossa seleção, ele traz alegria, euforia e vontade. E isso gente, e quando eu tô falando isso daqui, às vezes quem tá me ouvindo tá falando assim, eu não olho pro amarelo e tenho vontade de comer. Mas isso é subconsciente. Isso é a atuação dentro do seu cérebro, fazendo com que você consuma. Perdão, Adson. Não, tranquilo. O que Alvino falou, isso aí é tão interessante quando a gente fala da neurociência aplicada, e hoje os grandes players trabalham muito bem isso. A gente fala assim, hoje nosso cérebro ele é aproximadamente entre 1,20 kg e 1,5 kg, tá, Alex? Uhum. E ele consome aproximadamente 25% de toda a energia do nosso corpo. É como se falasse assim, você consome 4.000 calorias durante o dia e 1.000 calorias é minha. Agora é o seguinte, eu sou extremamente preguiçoso, não quero gastar energia. Então as pessoas entendendo isso e já dizendo que as cores, quando o Alvino falou, que induz a você consumir, o que eles fazem? Eles fazem algumas coisas desse tipo, como botar uma cor mais viva no lugar onde você ir num restaurante ou alguma coisa desse tipo, no próprio açougue, como ele falou, né? Para que as pessoas lembrem que aquilo ali representa o quê? Comida, então eu preciso comer. Então o cérebro não pensa muito. Lá no subconsciente dele, ele acusa, comida, eu preciso comer, né? A gente é tão notório isso, vamos para o supermercado? Quando você vai no supermercado, o que tem embaixo quando você vai passando no caixa? Doces, né? Qual a dificuldade de uma criança ter ali de baixar e pegar o doce? Nenhuma. Então ele não pensa, ele só age. Então não gasta a energia do cérebro. Outra coisa, bebida e até mesmo material de limpeza. As mulheres vão aqui e pegam, não gasta energia. Então todas as vezes, olha como é que é interessante isso. Todas as vezes que você enche muito um cliente de informação, a primeira coisa que ele faz, o que ele faz? Vou dar uma voltinha ou vou pensar. Porque ele começa a gastar muita energia, o cérebro não gosta disso. E a neurociência explica que quanto mais informações você tem de um cliente, para juntar as informações corretas e passar uma negociação que ele, na verdade, precisa escutar, é melhor para você fechar uma venda. Né? Então, quanto menos energia você faz o cérebro gastar, mais a probabilidade de fechamento. Falando de fechamento também, você tem uma vasta experiência aí no varejo. Qual é o impacto de uma vitrine bem trabalhada na conversão de vendas? Eu estava falando justamente sobre isso hoje, né? Eu estava com um colega lá no centro, eu acho que você conhece, Leandra França, foi nossa colega da faculdade, você lembra? E hoje, para mim, é uma das referências hoje do mercado varejista, calçadista. Não só de arrumação de vitrine, né, mas pela experiência que ela tem. E aí a gente estava conversando justamente sobre isso. Ela conseguiu administrar uma época de uma empresa que nós trabalhamos juntos, a Via Uno, né, uma marca, eu vou falar aqui, todo mundo conhece a Via Uno, e ela teve uma oportunidade de fazer vários treinamentos de vitrine dentro dessa marca. Então essa marca deu uma alavancada nos pensamentos dela em relação à vitrine, é tanto que hoje ela é requisitada para outras lojas do grupo, que são 110 lojas, requisitada por outras lojas do grupo para mexer na vitrine, porque ela teve uma visão, teve um treinamento, que dentro desse treinamento ela consegue desenvolver a vitrine para que as pessoas enxerguem os produtos de forma diferente, né? E fique mais atraente. E automaticamente, quando fica mais atraente, então meu cérebro ele já está ali pronto para comprar. E aí quando a gente fala assim, a Alvino falou nesse instante sobre a questão do subconsciente. Eu acredito hoje no mercado que nós estamos, todo cliente que ele entra no ambiente para comprar alguma coisa, ele já tem no seu subconsciente guardado o que realmente ele quer, a cor que ele quer e da forma que ele quer. Porque as marcas já fazem isso. Né? Tem um filme muito interessante que é Duplo Impacto, Golpe Duplo, na verdade, com Will Smith. Ele vê neurociência aplicada o tempo todo. Ele induz a uma pessoa a escolher um número até mesmo antes de estar com essa pessoa.
Então as grandes marcas fazem isso. Então uma vitrine bem exposta, né, bem exposta, com cores interessantes, que chama a atenção, consequentemente ela vai vender mais. Não por acaso, as grandes marcas hoje, principalmente das grandes lojas de departamento, a gente está falando de C&A, de Renner, de Riachuelo, Sim. de Marisa, eles têm um profissional só para isso, um vitrinista. Perfeito, que é isso mesmo. trabalha e planeja a vitrine para vender e para pensar na exposição de produto, né, da melhor forma possível para atrair esse cliente para dentro da loja. Vamos lembrar que a vitrine ela é exposta para você que está fora da loja. Sim. Então a função dela é, ei, vem cá, seu lugar é aqui dentro, né? E aí entra essa diminuição de carga cognitiva que Adson falou, que é a gente trabalhar frases curtas, a gente trabalhar muitas vezes no texto o negrito, né? Não encher o cliente daquele número de informação que faça com que ele tenha que trabalhar, né? A carga cognitiva ela tem que ser a menor possível para que a sua decisão ela seja rápida e fácil. E pensando nisso também, a gente tem que ter muito cuidado e trabalhar a experiência de consumo no cliente dentro desse ambiente, né? A forma de como você conversa com cores, com fardamento do funcionário, com a linguagem, transforma isso em vendas e, consequentemente, em dinheiro na conta do empresário. Aí entra o atendimento, né? Não aí, tem assim, jeito. Entrou lá para dentro, o vitrinista ele pode ter feito o melhor trabalho do mundo. Todo mundo que vai passar em frente àquela vitrine vai olhar, vai se interessar e vai entrar na loja. Aí, da porta para dentro, a gente tem o gargalo do atendimento. Que aí vem o fator humano. E aí o fator humano é imponderável. Ele precisa estar bem preparado. A gente sempre falava assim dentro do no varejo, né? O que é uma pré-venda? Geralmente as pessoas... Pré-venda é aquilo que eu boto no papelzinho e entrego para o cliente para ele ir lá no caixa. Pré-venda é tudo que é aquilo que antecede a entrada de um cliente na loja. Desde a exposição de uma vitrine, né, o comportamento de um vendedor dentro do segmento. Então, tudo isso é pré-venda. Então, aí como você falou de experiência, o que é uma experiência hoje para um cliente num ponto de venda? Eu falo venda do modo geral. Eu acredito que o cliente precisa ter um impacto emocional muito grande quando a gente fala de experiência, né? Quando a gente fala de pensar no cliente. Então, o cliente, quando entra no nosso ambiente hoje, quando o vendedor ou a empresa do modo geral ela é preparada e ela entende um pouco sobre essa neurociência aplicada, o que ele faz? Ele vai procurar causar um impacto emocional positivo para que as pessoas, toda vez que lembre de comprar alguma coisa naquele que trabalha ali, ele vai lembrar daquela loja, daquele ambiente, do modo geral. Hoje, se eu fosse perguntar para você, Alex, fala uma marca de tênis para mim. Nike. Pronto. Refrigerante? Coca. Então, olha o impacto emocional que essas marcas têm desde quando ele vem trabalhando isso. E trabalha constantemente na mente da gente. Por quê? A gente não pensa muito, só vai lá e fala marca X e bebida X, né? Então, o impacto emocional positivo, ele é importante para gerar uma experiência para o cliente dentro do ambiente. Perfeito, a gente falando de coisas legais e tudo, agora bora falar um pouquinho sobre erros. Alvino, qual o erro número 1 que as empresas cometem ao tentar surfar nessa onda de eventos ou de feriados, por exemplo? Alex, alguns erros. Alguns erros. Aproveitando que a gente fala do atendimento e o imponderável do atendimento, que é a relação humana, talvez o principal erro seja a falta de preparação de quem atende. Perfeito. Né? Perfeito. Como a gente falou aqui, a gente procura e elabora estratégias, e aí, se falando muito no sentido de varejo, né? A gente elabora estratégias para entregar esse lead dentro da loja. Para entregar essa pessoa que que pode fazer a compra. E aí o que acontece? Lá dentro, ele, de alguma forma, ele não se sente à vontade com o atendimento que é recebido, seja com a querer mostrar intimidade demais, ou informação errada de produto, ou falta de informação do próprio produto, ou informação demais do produto. Sim. Tá? Então, o principal, e aí eu destaco muito na questão do varejo direto, tá bom? O principal erro
não adianta você ter uma oportunidade gigante como é a Copa do Mundo, não adianta você ter oportunidade gigante como são os feriados prolongados e, para além dos feriados que a gente... os normais, nós temos os jogos de Copa que se tornam feriados. Ou seja, esse ano jogos à noite. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma janela e uma oportunidade fantástica. Fantástica. Porém, o ser humano pode jogar isso para debaixo do tapete, jogar isso tudo fora. Aí entra a importância da preparação humana. Falando de preparação, é importante também você se planejar, né? Todo ano tem feriado, todo ano tem carnaval, todo ano tem Natal. Como é que a gente prepara isso, Adson? Qual o planejamento? Como deve ser feito esse planejamento para a pessoa que tem sua loja ali no comércio e quer vender mais nesses momentos que a energia do povo está ali eufórica, querendo consumir de verdade? Eu vou pegar um gancho um pouco do que o Alvino falou aí agora, sobre a questão da preparação, né, que isso é importante, e a questão do planejamento. Eu tive a oportunidade agora de, final de 2025, fazer um planejamento para uma rede de farmácias aqui, tá? E aí, a minha preocupação maior foi justamente como é que eu poderia fazer com que essas vendas crescessem, né? E aí você pega essas datas comemorativas, e aí dentro dessas datas comemorativas, o que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso, dentro dessa semana das datas comemorativas, fazer um treinamento com o pessoal, dizendo a importância da data e como nós devemos nos comportar em relação a essa data para que a gente possa vender melhor. Lógico que o nosso processo era para que a gente pudesse vender o ano todo, cumprir com nossos objetivos o ano todo, mas eu tive uma preocupação com essas datas comemorativas, né? Além de você se preparar para aquele momento, preparar as pessoas também para aquele momento, como o Alvino falou. Então a preparação ela é fundamental. Então hoje aí, como falou, envolve o atendimento, envolve você fazer com que o cliente tenha uma experiência legal, né? Então depois que a gente entra pro processo, que era um segmento completamente diferente do que eu vivia, e aí mas você fala assim, poxa, aqui tudo é venda, aqui é varejo, aqui é mercado. Então as pessoas... nós tivemos muito feedback positivos em relação a isso, desde o início. E eu falei, então é isso que eu quero aplicar no decorrer de 2026. As datas comemorativas todas agendadas, todas certinho, o que a gente ia trabalhar de cada data comemorativa dessa, e não antecede essa data comemorativa, vamos preparar, vamos treinar e vamos capacitar essas pessoas para atender os clientes diferentes. Então, preparação ela é fundamental. E Alex, preparação você tem na pós-graduação da FANOL, né? Exatamente. Já ia falar isso aqui. Alex, dentro nesse sentido de preparação de planejamento dentro do varejo, é importante que a gente lembre que assim, o varejo ele tem que trabalhar com o calendário civil debaixo do braço. Sim. Né? Porque o calendário civil ele já nos entrega um calendário promocional. Perfeito. Alvino. Quando você olha o calendário civil que você vê, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Black Friday, Páscoa, Dia das Crianças volta às assim aulas. A gente já tem uma noção e a gente já sabe que dia exato cai aquilo ali, você já sabe o que você tem que fazer nos dias que antecede aquilo Perfeito, ali. Alvino. Você já observa se seu mercado, seu negócio tem fit para esse feriado ou não, né? Exatamente. Para além disso, cara, é muito importante o comerciante, o empresário, ele se preparar para momentos fora desse calendário civil. Perfeito. Certo? Porque tá todo mundo se preparando para essas datas. Certo? Mas e quando não tem nada, no meio de agosto, que você não tem data nenhuma e que é um mês ruim de vendas? Você tem que se preparar. E num mês, não sei se eu posso falar a data, mas no mês de janeiro, que a gente sabe que muita gente fora, muita gente de férias, o comércio da cidade esfria bastante. O movimento são em cidades turísticas. Exatamente. E nesse mês, o que eu vou fazer? Entende? Então, até com isso, o nosso calendário civil, ele nos ajuda muito. Que eu já sei quando eu vou ter movimento e eu tenho a possibilidade de vender mais, e eu sei quando eu não tenho essa possibilidade. Então, eu tenho que criar. Perfeito. Falando em criar, a gente falou de planejamento, falou de do pessoal muito bem respaldado, o time de vendas, mas é importante também falar de ferramentas, né, Alvino? Importância de você ter um sistema de gestão, você ter um CRM, você ter um telefone ali para conversar com o seu cliente, pegar a data de aniversário, perfil de consumo de cada um, porque isso conta também e você consegue aumentar seu ticket através disso. Alex, nós vivemos em um mundo hoje que as ferramentas,
a cada dia a gente encontra uma ferramenta mais evoluída que a outra, Perfeito. mais que te entrega mais do que a outra, graças à inteligência artificial. A gente vive em uma era onde a cada dia se cria uma inteligência artificial nova e é uma inteligência artificial criando uma outra, se aprimorando e te entregando ferramentas que não te permite mais deixar passar uma data de aniversário, deixar passar um dia do profissional que é seu cliente, por exemplo, quem lida com clínica, quem lida o dia do médico, e aí é só um exemplo generalista, uma universidade com o dia do professor, e outras oportunidades. Então, hoje, com inteligência artificial, você consegue criar ferramentas que vai pegar o seu CRM e fazer do seu CRM uma máquina de relacionamento e de vendas. Perfeito. Porque ele já sabe a data, ele já sabe o que falar, para quem mandar, que número mandar. É isso aí. Esse próprio boot E já até faz tudo para o você. perfil de compra do seu cliente, né? E ele filtra para você. Exatamente. E isso eu tô falando ele, assim, não dei nome para ferramenta, porque eu não vou dar nome para ferramenta aqui. Como eu disse para vocês, todo dia nasce uma. E nós mesmos podemos sentar em uma inteligência artificial aqui agora e criar uma. Exatamente. Né? Essa semana eu estava falando com um cliente e ele pegou uma ferramenta que ele contratou e falou assim: Alvino, eu falo, é um cliente de seguro, que me mostrou a ferramenta e falou assim, ó, essa ferramenta vai falar com o meu cliente 9 vezes ao ano. Vai criar todo esse ciclo com o cliente até a renovação do seguro dele. Sensacional. Ou seja, ele vai estar amparado 9 vezes. 9 vezes que essa ferramenta vai falar direto com o cliente. Né? Ainda tem aí a interação cliente-ferramenta que tem respostas. Sim. Ou seja, ele deixa esse cliente na mão dele até a renovação. No caso da atenção para o cliente o tempo todo, né? Perfeito. Adson, por que o profissional de vendas não pode mais ignorar o estudo do comportamento humano? Interessante você falando isso, Alex. Neurociência aplicada, a gente fala assim, o que é neurociência? Ele estuda o quê? A mente humana, né? E aí eu costumo dizer assim, que a neurociência aplicada, ela vem para melhorar a vida do vendedor, desde quando ele tenha vontade de buscar essas informações, para aplicar melhor lá onde ele for trabalhar, né, com vendas. Porque hoje, se você não buscar se qualificar dentro desse mercado, que é cada vez mais competitivo, né, e não aprender sobre neurociência aplicada, seu resultado ele vai ser irrisório e, consequentemente, você está um futuro muito próximo, você está fora do mercado. Então, hoje, a neurociência ela veio o quê? Para que você entenda um pouco mais a mente do consumidor para vender melhor para ele. Né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu faço sempre essa brincadeira, nós temos uma boca e 2 ouvidos, né? Então, a gente falar menos, deixar o cliente falar mais, escutar, montar as estratégias dentro do que você aprende da neurociência aplicada. Por isso que, de uma certa forma, a gente criou essa pós também, né? Então, hoje, dentro do mercado, eu costumo dizer que foi uma das primeiras pós criada no Brasil de neurociência aplicada. Então, por que eu estou falando isso? A gente, quando criou isso, eu convidei vários nomes para vir para cá, inclusive alguns nomes assim que dá aula fora do Brasil, e Adson, que dentro do Brasil não tem. Eu nunca ouvi falar. E aí, quando eu trouxe a primeira turma que nós fizemos em 2023, se eu não me engano, 2024, e eles falaram. Então, assim, hoje, Vitória da Conquista e Fainor, ela tá assim com um produto, né, que é a pós-graduação, para fazer com que os profissionais dentro desse mercado entendam um pouco mais sobre a mente do consumidor, venda melhor para ele e tenha melhor resultado. Então, a venda tradicional, ela está morrendo. E quem não se encaixar em cima disso aí, o que acontece? No futuro muito próximo está fora dele. Eu estava falando justamente sobre isso aqui hoje, justamente com o Leandro. Né? Sobre justamente isso. Léo, vamos fazer um trabalho
para que essas pessoas entendam como é que funciona um pouco mais essa mente do consumidor, para que eu possa vender melhor e para que o seu resultado melhore. Então vamos trabalhar uma reunião junto com seus gestores para a gente pode melhorar isso aí, para que as pessoas da venda tradicional, saia desse modelo antigo e comece a vender mais. Eu tenho certeza que o resultado vai melhorar. Então hoje, as pessoas que não se qualificarem, não melhorar e não entender o que é neurociência aplicada, no futuro muito próximo está fora do mercado. Por isso que nós criamos o MBA em Neuromarketing e Vendas da Fainó. E você que está interessado é só acessar nosso site fainó.com.br/pós e lá você tem todo o escopo do que é o curso, pode tirar dúvidas, chamar a Fainó no WhatsApp 3161.000 e a gente vai estar de portas abertas para te receber. Alvino, como é que você pensa hoje as competências essenciais para o profissional de marketing nesse mundo com mudança muito rápida? A gente muda muito constantemente, as estratégias vêm se inovando a cada segundo e a gente tem um mercado cada vez mais competitivo. Alex, a competência eu acho que vem muito no sentido do que a Adson falou agora há pouco. Dentro deste mundo que muda a cada segundo, como você muito bem disse, nós temos que gostar de duas coisas para trabalhar com marketing. Primeiro, gostar de gente. É verdade. Não adianta trabalhar marketing sem gostar de relacionamento. Perfeito. Sem gostar de gente, de compreensão de pessoas. Uhum. Certo? E segundo, tem que estudar o tempo todo. Sim. Porque é um mundo que muda o tempo todo, um consumidor que muda o tempo todo. Se eu sentar no que eu estudei há 20 anos atrás de marketing e achar que eu vou fazer uma empresa prosperar hoje, utilizando o que eu aprendi há 20 anos atrás, eu estou redondamente enganado. Perfeito. Então, gostar de gente, gostar de relacionamento e não parar de estudar. Você tem que estudar todo dia. Nós falamos aqui na sua pergunta anterior, a inteligência artificial nos dá uma ferramenta nova todo dia. Tá? A gente é bombardeado de informação nas redes sociais o tempo todo de coisa nova. Então, se eu vou trabalhar com marketing, cara, eu tenho que sentar e entender e estudar um pouquinho do comportamento humano, sim, do comportamento do consumidor e do mercado. Do mercado e do que está acontecendo. Me permita um parêntese que talvez quem está me ouvindo, me vendo agora, talvez me chame de idiota. Mas nós vivemos agora, começou essa semana, uma oportunidade de tentar entender o comportamento humano, tá? E eu estou falando isso como ciência e não como entretenimento, mas nós temos uma oportunidade muito grande quando a gente tem um Big Brother que nos apresenta comportamento humano e comportamento de mercado o tempo todo. Tá? E quando eu digo assim, talvez você pense que eu sou um idiota, porque muita gente fala assim, você vai assistir Big Brother, assistir o Big Brother com um olhar diferente de comportamento humano e comportamento de mercado. Sim. Muita tendência do ano vai criar lá dentro. É lançada agora. Lá dentro. Dentro do Big Brother. Neste momento a gente tem uma oportunidade de estudar e ver reações humanas. Ativações de marcas. Muito latentes neste momento. Então é só um parêntese que me ocorreu aqui de forma muito rápida, que às vezes a gente menospreza o produto. E aí, como entretenimento, nós não vamos entrar aqui nesse mérito, mas como estudo ele é muito importante para a gente e para o nosso mercado. Perfeito. Sem sombra de dúvida. Adson, e essa rede de contatos para o profissional de vendas, de marketing, é algo extremamente importante, né? Eu costumo dizer assim, Alex, o relacionamento, ele representa hoje 50%. Da venda. Por que 50%, Adson? Porque 50% é a sua habilidade técnica na hora que você está na frente do cliente. Pense bem, eu adoro o café do Voboca. Gosto do café do Voboca. Vou até fazer um merchan aqui. Adoro o café do Voboca. Mas o que acontece? Se, quando eu chegar lá, por mais que eu goste do produto, né, pelo relacionamento que eu tenho com você, se você não tiver habilidade técnica para me vender, eu vou comprar? Não vou comprar. Então, o relacionamento é importante. Quando eu faço meus treinamentos, eu falo justamente isso. Mas o pessoal fala, eu tenho um bom relacionamento, sim, mas qual é o seu tipo de habilidade técnica para você fechar
a negociação. Então, se eu não tiver habilidade técnica para fechar a negociação, o relacionamento ele não vai valer muito não. Mas ele é de extrema importância de qualquer negócio relacionado a marketing e vendas, né? Ele é extremamente importante. Mas eu preciso ter essa habilidade técnica junto ao meu relacionamento que eu tenho com o cliente para que ele possa comprar na minha mão. Porque senão, só o relacionamento ele não vende. Concordo demais. Gente, o bate-papo tá incrível, mas tá na hora da gente fechar, né? Quero agradecer a presença de vocês. Alvino, muito obrigado por essa aula incrível sobre marketing, sobre comunicação. E a gente quer ver você em sala de aula explicando isso tete a tete, rolando esse network bacana entre você e os alunos, que você também vai aprender um pouco, né? Uma troca de aprendizado. Então, muito obrigado. E é isso. Adson, também muito obrigado. Foi muito enriquecedor o papo de um cara que mexe com vendas desde quando nasceu. Adora um ponto de venda, adora vender. Nas conversas ele sempre quer vender alguma coisa e na maioria das vezes dá certo. Mais uma vez agradecer a Fainor pela oportunidade, agradecer a Adson, a Alex, também pelo bate-papo, né? É sempre enriquecedor para todo mundo, para a gente também. E eu acho que você falou, Alex, o que define uma pós-graduação de negócios hoje, né? A gente não está numa pós-graduação apenas para despejar conteúdo, né? E fazer com que os alunos exercitem o que a gente faz em conteúdo. A troca, ela é fantástica. O network entre esses alunos, ela é fantástica e é um dos papéis de uma pós-graduação. Então eu convido você que está nos ouvindo, nos vendo nesse momento, a acessar o site da Fainor, a vir e conhecer um pouco mais da pós-graduação em neuromarketing de vendas, tá? Agradecendo mais uma vez por fazer parte do corpo de professores desta pós-graduação, agradecendo a vocês dois a oportunidade. E é sempre fantástico falar do que a gente gosta, não do que a gente entende, porque a gente nunca entende tudo. Sim, a gente tem que todo dia aprende uma coisa, né? Exatamente. Mas do que a gente gosta. E falar do que a gente gosta acaba ficando fácil. Concordo. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, agradecer a oportunidade, né, de falar sobre o nosso produto, o MBA Neuromarketing Vendas. Então, assim, eu costumo dizer que o MBA Neuromarketing Vendas é a evolução dos profissionais de venda dentro desse mercado. Então, acesse o site, né, busque as informações, nós vamos ter o maior prazer de receber todos vocês lá, né? Então, assim, a gente precisa encher essa turma, então clique no site, faça sua inscrição, nós vamos ter excelentes profissionais trazendo, como o Alvino falou, junto à teoria, jogando muita coisa prática dentro do mercado. E diga de passagem, Alex, são todos profissionais do mercado, todos os professores que vão vir são profissionais do mercado. Não vai ser simplesmente aquela parte teórica, muito conteúdo prático dentro da sala de aula. Então, acesse o site, faça sua matrícula e aproveite a oportunidade de se evoluir nesse mercado comercial. É isso aí, gente. Se você gostou desse conteúdo, comenta aí, compartilha. A gente está no YouTube e também no Spotify. Até a próxima. Pós-graduação Fainor. Inteligência adaptativa para a sua carreira.